Felipe já foi, né? Ai, bicha! Ai, ui, ui, não. Ai, desculpa. Esse daqui eu acho que eu Aqui, segurando a ponta nas ataques dela, bem. Vai mesmo. Aqui, ó, Neuma. Aqui, ó.
aqui de Fortaleza. E hoje a minha proposição é o que eu chamo de uma ação performativo-visual, que é a proposição da inauguração do Museu do Amor Sapatão. Eu distribuo santinhos, esse formato impresso que é tão familiar a instituições como a política e a religião, porém eu me aproprio desse formato para anunciar que vai ser inaugurado na Praça José de Alencar, aqui em Fortaleza, o Museu do Amor Sapatão. E distribuindo esses panfletos, convidando essas pessoas a, de um modo ou de outro, imaginarem, a partir dos repertórios que já têm, tanto em relação às instituições museais, quanto em relação ao que se entende por amor sapatão, eu intento, com esse trabalho, perguntar: se todo mundo imaginar junto um lugar, ele passa a existir? Se ele não existe, de que maneira imaginar esse lugar aponta ao mesmo tempo também para a falta dele? E aí são 1000 santinhos distribuídos pela cidade, anunciando que esse museu vai ser inaugurado, mas entendendo que, para além de um lugar físico, imaginar um museu é fazer sim ele existir e pensar que as histórias e os corpos de todas as sapatonas são por si só lugar de memória e de arquivo, e por isso cada sapatão é um museu.
Lucy Gomes, sou performer daqui da cidade de Fortaleza e hoje eu vou apresentar o programa Receita para Criar Novas Espécies, que nasceu do próprio questionamento e da ideia de que já está ultrapassado a perspectiva da biologia sobre as espécies e de que com certeza a gente precisa repensar o que é esse Homo sapiens sapiens e o que é ser humano, né? O humano sempre foi uma palavra em disputa. A gente sabe que por muito tempo pessoas pretas não foram humanas, a gente sabe que travestis são consideradas por muitas pessoas não humanas também, e nesse lugar eu me entendo enquanto esse ser híbrido que vive uma mutabilidade constante. E hoje eu vou, de certa forma, vender uma modificação genética ficcional para que as pessoas deixem de ser humanas. É sobre passar a ser outras coisas, assim. É um anúncio de que seria muito interessante que nós pudéssemos tirar tudo o que há de humano em nós. Mais ou menos por aí. Não sermos mais humanas. Se isso fosse possível, se isso finalmente fosse possível, a evolução das espécies seria uma mentira. A evolução das espécies seria uma mentira. Uma mentira contada no lugar certo, pelos brancos certos, pelos brancos certos. E é sabido que para fazer algo ser verdade, existem muitas condições de forma e ciência.
narrativas escondidas, uma por trás das outras. Chamam de ignorante aquilo que não é o conhecimento formal. Chamam de homem aquilo que não apreendem em uma travesti. Chamam de mulher o que eles acreditam ser um ser apreensível. A humanidade é especialista em criar histórias ocultas. E há muito não contam nossa história. É possível deixar de lado aquilo que dizem que você é. Dizem ser humanos. Me dizem ser não humana. Não humana. Não humana. Não humana. Imagine ser possível costurar o véu do tempo em uma só peça de alta costura. A mais chique das peças, o porvir. Imagine ser possível costurar o véu do tempo em uma só peça de alta costura. A mais linda das peças, o porvir. Aquilo que virá será híbrido, não está calculado, não está calculado. Plenos dentro de mim urgem, me pedem: pare de ser humana, 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 humana. Humana, 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 humana. Fiquem felizes. É possível deixar de ser humano. Tudo começa com um mergulho no som. Som de bicho, som de água, som de terra, som de luz. Venha comprar já a sua modificação genética para deixar de ser humano. Venha já, compre conosco hoje mesmo. Eu estou aqui representando a empresa Hybrid. Modificação genética para seres do futuro. Você não quer pertencer ao futuro? Você não quer ser parte dos seres que irão sobreviver ao apocalipse?
Você não quer sobreviver ao apocalipse? Você precisa se modificar. É preciso se modificar para se manter vivo. É preciso se modificar para deixar de ser humano. Não. É possível deixar de ser humano. É possível. Você consegue se libertar. Você consegue se libertar. Pare de ser humano. Você não precisa ser humano. Som de bichos, som de água, som de luz. Som de bicho, som de água, som de luz. Vamos nos tornar seres híbridos, seres geneticamente modificados. Do futuro. O biólogo alemão mais difundido, chamado Nair, diz que gatos e pássaros são de espécies diferentes, pois não conseguem se reproduzir. A reprodução é uma escolha da espécie. Seres híbridos são totalmente capazes de se reproduzir e repovoar a Terra. Você quer sobreviver ao apocalipse? É melhor se modificar. É melhor que você esteja pronto para se modificar. A mistura. Eu quero beber. Eu quero beber do líquido espesso, do líquido quente que bebeu a primeira bactéria, para aprender como refazer esse mundo, como refazer vocês, a minha imagem e semelhança. Eu
Eu não sou humana. Eu não sou humana. Como dói não ser como vocês. Como dói. Vocês não vão sobreviver ao apocalipse. Só aqueles que se modificarem. Só quem se modificar conseguirá sobreviver ao apocalipse dos humanos. Venha hoje mesmo e compre a sua intervenção genética para seres do futuro. Eu sou da Hybrid, uma empresa que ajuda você a sobreviver ao apocalipse dos humanos. Deixe hoje mesmo de ser humano. Vamos lá, a sua única saída é essa. Como é saboroso não ser humano. Como é saboroso ser parte de tudo que vocês temem. Vocês temem o diferente. O ponto de encontro entre duas linhas é o infinito. E é o infinito que teme o humano. Vocês têm medo do que há de vir. Como se fosse possível costurar um véu do tempo na maior peça de alta costura. O porvir. E assim é criado um novo ser. Nem laranja, nem tomate. Sendo aquilo, não sendo outro, um pouco disso, metade daquilo outro, parte de lá, parte de cá. Nada. Vocês não se parecem nada comigo. Foi cometido um erro na maternidade. Anunciem que foi cometido um erro na maternidade. Eu jamais fui humana. Jamais fui humana como esse tomate que recebe o suco de uma laranja dentro dele. Eu me transformei graças à Hybrid, a empresa de manipulação genética para seres do futuro. Você pode hoje mesmo estar comprando a sua modificação genética. Deixe de ser humana.
você sobreviverá ao apocalipse. Não querem sobreviver? Vocês não querem sobreviver ao apocalipse? Venham hoje mesmo. Façam sua modificação genética. Deixem de ser humanos. Só assim vocês irão sobreviver ao apocalipse. Urge em mim a necessidade de deixar de ser humano. Urge em mim a necessidade de ser humano. A necessidade de deixar de ser humano. A necessidade de ser humano. A necessidade de deixar de ser humano. A necessidade de não ser humano. A necessidade de deixar de ser humana, anti-humana. Aquelas que plantaram nossas roupas quando cibados formos. A necessidade de deixar de ser Aquelas humano. das quais tiraremos o sustento e os últimos líquidos que a terra dá. Seríamos nós então as plantas que farão sobreviver e penar a humanidade até os últimos dias? Seríamos nós então as plantas que resistem na caatinga ou foram cortadas e queimadas na Mata Atlântica? O meu sangue invade o tomate. Somos nós as plantas do fim do mundo, Invade o tomate localizadas em terrenos muito áridos e o transforma em algo que não ou é. jogadas no asfalto. Que está lá, que está aqui, que Podem está rachar a terra acolá. preta e brotar pedaços de céu. Seríamos nós as sementes jogadas aos porcos. Seríamos nós as sementes nunca exploradas, crioulas. Qual chuva nos faz brotar? Se a chuva é uma característica do clima, quais características propiciam um ecossistema saudável para travestis? Quais ecossistemas são propícios para o crescimento de uma planta? Quais fatores químicos, físicos, biológicos são favoráveis ao habitat de uma travesti? Aprenderei então com as plantas, como crescem, como brotam, sobre quais aspectos
fazem crescer e sobreviver? Quais são os mecanismos de segurança? Quais são os mecanismos de dor? Nenhum de vocês. Quais são as formas de brotar? Nenhum Quais de formas vocês. de atingir? De que forma crescer? Nenhum de vocês sobreviverá. Como estar viva onde nos querem mortas? Nenhum de vocês sobreviverá ao apocalipse que os humanos causarão. As plantas me ensinam muito. As plantas E as travestis estão comigo.